Olá, sejam bem-vindos ao Promessa Notícias de hoje. Meu nome é Gustavo Rocha e eu queria convidar você a ficarmos juntos nesse nosso momento semanal de atualização e informação. A nossa edição de hoje está repleta de notícias importantes e abençoadoras. Nós voltamos já já. Olá, nessa nossa edição do Promessa Notícias eu gostaria de abrir com uma excelente notícia, como sempre. Uma notícia festiva, porque com 47 alunos, polo do CETAP é inaugurado em Vitória, Espírito Santo. Uma das mais jovens convenções regionais, a Convenção Espírito Santo das Igrejas Adventistas da Promessa implantou, por meio de seu Ministério de Ensino Regional, um polo do Centro de Estudos Teológicos Adventista da Promessa, o CETAP, em Vitória do Espírito Santo. No momento, houve um culto de celebração a Deus e aula inaugural para a turma do curso livre em Teologia, com 47 alunos e alunas matriculados e que foi ministrado pela diretora do CETAP Geral, a missionária Célia do Nascimento Beltrán, no sábado, dia 6 de agosto. De acordo com o CETAP, os alunos interessados e a diretoria regional estiveram presentes na aula inaugural. Entre eles, o pastor Marinho, superintendente regional, e o diretor de ensino regional, o pastor Jó de Souza, que esteve na organização da aula. Para a missionária Célia Beltrán, é altamente motivador ver como a convenção e os alunos demonstraram interesse por teologia. Ela disse: foi gratificante ver o interesse, o esforço desse grupo de irmãos de Vitória, querendo conhecer mais da palavra de Deus. Eles foram muito participativos na aula. Nosso Deus é bom e continua agindo na vida do seu povo, ela ressaltou. Também destacou que o CETAP, o responsável por levar educação cristã bíblica e de qualidade por vários lugares do país. O papel do CETAP é levar o conhecimento profundo da palavra de Deus àqueles que estão buscando e querem servir melhor ao Senhor. Porque quanto mais conhecemos, melhor queremos servir, disse ela. Você pode saber mais informações no link que está na descrição da matéria do promessistas.org. Agora nós vamos ser abençoados com uma notícia impactante. Mais do que isso, com uma colheita impressionante. 37 pessoas se rendem a Cristo em encontro de jovens na Convenção Noroeste Paulista. 37 vidas foram resgatadas para Cristo no encontro de jovens Resgate, em São José do Rio Preto, São Paulo, promovido pelo Ministério da Convenção Noroeste Paulista das Igrejas Adventistas da Promessa, no último sábado, dia 17 de setembro. O verdadeiro resgate pelas pessoas convertidas ocorreu pela pregação do Evangelho e a ação do Espírito Santo. E não poderia acontecer em momento melhor, já que se tratava da celebração de 77 anos do jovem promessista. Além do episódio de conversão, do evento do Ministério Jovem participaram mais de 850 pessoas. O líder regional também destacou que o resultado do encontro representa a dependência de Deus e mobilização por parte da juventude da igreja. E certificou como o Senhor se interessa em resgatar as pessoas. Entendemos que se faz necessário empenho, dedicação e, mais do que tudo, a dependência do Espírito Santo para mover os corações e mentes a compreender que Cristo não desiste de nenhum de nós e está sempre querendo nos resgatar. Certo do resgate de nossos ministérios, chamado, relacionamento e, claro, das trevas para a luz. Gratos a Deus
e a todos que se esforçaram para estar presentes nesse momento, ressaltou o pastor Adriano. Foram momentos de festa para todos os presentes, festa que também ocorreu no céu, pelas vidas que se entregaram a Jesus. Uma bênção de Deus. Para mais informações sobre o evento ocorrido e marcante e mais fotos, acompanhe no link no nosso site promessistas.org. Agora chegou aquela nossa hora de darmos um giro pelas notícias. Começamos pela região nordeste do nosso país, no estado do Maranhão. O batismo com 14 novos discípulos foi realizado no último sábado, dia 2 de julho. A Convenção Meio Norte das Igrejas Adventistas da Promessa, presente nos estados do Maranhão e Piauí, está em festa, pois em 2 cerimônias, 14 pessoas confessaram publicamente a Jesus Cristo. No último sábado, dia 2 de julho, 5 pessoas foram batizadas pelos promessistas de Tuntum, Maranhão. Já no batismo realizado pelos promessistas de São Mateus, também no Maranhão, em 25 de julho, foram 9 pessoas que desceram as águas batismais, o que mostra que a igreja está cumprindo o seu chamado de levar a mensagem de Jesus e fazer novos discípulos. Você pode acompanhar as fotos e mais detalhes desse grande momento no promessistas.org. Agora nós vamos para São Paulo. A Convenção Paulista realizou o batismo de 9 pessoas em junho desse ano. As igrejas adventistas da Promessa de Jardim Itaporã, em Ribeirão Preto, São Paulo e Sertãozinho, estão em festa pelos 10 novos discípulos e discípulas de Jesus Cristo, sendo 9 pessoas batizadas e uma recebida no sábado, dia 18 de junho. O batismo foi realizado no Parque Náutico de Batatais, São Paulo. Segundo o pastor do campo, Joel Marques, e o presbítero Jonas de Melo, os 9 batizados são 5 de Jardim Itaporã e 4 de Sertãozinho. Esta igreja também ganhou um novo membro para sua comunhão. As 2 comunidades tiveram em um final de semana 10 novas vidas que entraram para a comunhão dos santos. Ainda no Brasil, e no mesmo mês, os nossos irmãos do Sul realizaram batismos de 2 pessoas. Thaís Barru e Eduardo Miller professaram sua fé em Jesus ao serem batizados na cidade de Barra do Quaraí, Rio Grande do Sul. A nova discípula e o discípulo, após a realização do batismo, receberam certificados e participaram junto à igreja da Ceia do Senhor, que também teve a presença dos adventistas da Promessa de Bela União, no Uruguai. As cerimônias ocorreram no templo da igreja local no último dia 11 de junho. Além de ser o início da jornada espiritual dos 2, foi também o primeiro batismo do celebrante, o presbítero Mário Scapim, recém-ordenado segundo informações do pastor do campo, João Batista, divulgados pela Junta de Missões da Igreja Adventista da Promessa. Amém? Gostou do nosso giro de notícias? Agora nós vamos para um rápido break e já voltamos. Olá, irmãos, aqui é o pastor Kennedy Matos, apresentador do programa Evangelho em Foco. E hoje eu quero trazer para você uma indicação extremamente importante. Um livro, A Fé que Professamos. Esse livro tem as doutrinas que nós promessistas cremos, aquilo que nós confessamos, a nossa fé. Você conhece as nossas doutrinas? Você sabe defendê-las? Você conhece elas na sua particularidade? É muito importante. Nós temos uma doutrina muito bonita. Então eu quero indicar para você esse livro. E onde você pode adquirir? Na Editora Promessa. Você pode entrar no site
adquirir o seu exemplar virtualmente, vai chegar aí na sua casa tranquilamente. Ou então você pode vir aqui na nossa loja, que está muito bonita por sinal. Então você está convidado, tá? Essa é a minha indicação, o livro A Fé que Professamos. Adquira já o seu. Eu tenho certeza que Deus vai abençoar muito a sua vida. Um abraço, Deus abençoe. Você já conhece o projeto Amigos da Missão? É muito importante você que tem acompanhado a programação da TV Viva Promessa conhecer, se você ainda não ouviu falar, sobre o Amigos da Missão. Esse projeto, ele tem a intenção de que você seja um amigo da missão, contribuindo e ajudando a programação da TV Viva Promessa, e também a sua contribuição vai nos ajudar a partir da agência humanitária, em projetos humanitários no Brasil e em todo o mundo. Então, é fácil. Você faz o seguinte: acessa amigosdamissão.org e lá você vai ver as diversas maneiras que você tem para contribuir com esse projeto. E vai ser muito legal ter você como mais um amigo da missão. Então vai lá, rapidinho, entra agora e contribua com esse projeto que quer levar o Evangelho e levar solidariedade para tantas pessoas. Olá, estamos de volta com esta edição do Promessa Notícias. Secretaria de Inclusão participa de audiência pública da Assembleia Legislativa do Amazonas sobre estímulo precoce. A diretora da Secretaria de Inclusão da Convenção Geral das Igrejas Adventistas da Promessa, a diaconesa Juliana Duque, e a colaboradora desta pasta e líder da Secretaria de Inclusão na Convenção Amazônica, a doutora Jaci Odani, participaram de uma audiência pública para a Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla, na Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas, a ALEAM, no dia 22 de agosto. A doutora Jaci liderou a audiência e a diaconesa Juliana, de maneira remota, direto de São Paulo, entre as temáticas, enfatizou que a promessa luta para ser uma igreja de inclusão. Para tornar o estímulo precoce em uma política pública, a doutora, com uma equipe que tem participação da OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil do Amazonas, levou à ALEAM o projeto de lei apelidado de PL da IUME, em homenagem à sua filha detectada com um tipo de nanismo em 2019, no 4º mês de gestação, e que infelizmente veio a falecer. Segundo a doutora Jaci, em entrevista ao promessistas.org, é a primeira lei relacionada a esta causa no Brasil. Esperamos que isso possa inspirar o nosso país em outros lugares a fazer leis semelhantes, ressaltou. Mas o que é uma estimulação precoce na primeira infância? Segundo a doutora Jaci, esse estímulo é como se fosse uma potencialização estratégica, didática, para o desenvolvimento cerebral das crianças. E para crianças com deficiência ou comorbidades, esse estímulo se faz ainda mais necessário e é feito por uma equipe multidisciplinar, focada naquilo que a criança precisa na primeira infância, do 0 aos 3 anos, contou ela ao programa Inclusão Entrevista da TV Viva Promessa. Você pode assistir ao programa na íntegra clicando no link que está na descrição desse vídeo ou na matéria do promessistas.org. Agora chegou a nossa tradicional hora de pararmos e refletirmos sobre uma notícia. O que nós separamos para essa edição é uma notícia que tem preocupado há muito tempo a população brasileira e inclusive acabamos de sair do Setembro Amarelo. É o mês de prevenção ao suicídio e esse é o De Olho na Notícia, De Olho na Bíblia. Desde 2014, o mês de setembro é marcado pela campanha Setembro Amarelo, que tem como foco a prevenção da ocorrência de suicídios a partir de ações de conscientização sobre o tema.
O suicídio é um importante problema de saúde pública, com impactos na sociedade. Segundo dados da Organização Mundial de Saúde, a OMS, todos os anos, mais pessoas morrem como resultado de suicídio do que HIV, malária ou câncer de mama, ou guerras e homicídios. Entre os jovens de 15 a 29 anos, o suicídio foi a quarta causa de morte depois de acidentes no trânsito, tuberculose e violência interpessoal. Trata-se de um fenômeno complexo que pode afetar indivíduos de diferentes origens, sexos, culturas, classes sociais e idades. As taxas variam entre países, regiões e entre homens e mulheres. Ainda de acordo com a OMS, as taxas mundiais de suicídio estão diminuindo, mas na região das Américas os números vêm crescendo. Entre 2000 e 2019, a taxa global diminuiu 36%. Porém, no mesmo período, nas Américas, as taxas aumentaram 17%. A pandemia pode ter agravado esses números. Em setembro, nós tivemos vários programas especiais para tratar do tema. Up Altos Papos, Conexão Feminina, entre outros. Nós convidamos o pastor Hilbert, pastor titular da Promessa Taubaté, superintendente da Convenção Regional Litoral e Leste e um dos apresentadores do programa Escola Bíblica Especial para comentar o tema. Acompanhe. O nosso país é um dos líderes. Só no Brasil, essa média é de 12 mil pessoas por ano, isso antes da pandemia. Nos últimos 2 anos, nós vimos um crescimento exponencial desse número no nosso país. O senhor acredita que isso se deve ao isolamento e à pandemia? Eu acredito que sim, Gustavo. O ser humano foi criado para ser um ser sociável, para se confraternizar, para se relacionar. Por conta da pandemia, as pessoas tiveram que viver distantes uma das outras. E o isolamento, por si só, é patológico. As pessoas, quando se veem sozinhas, elas não encontram apoio moral, elas não encontram apoio espiritual. Eu imagino que nesse período pandêmico, muitas pessoas se sentiam sozinhas e sem esperança. E por essa razão, certamente esses números cresceram. E esses números, eles nos assustam, Gustavo, porque quando falamos de 12 mil pessoas que tiram a vida, em média, anualmente no país, nós estamos falando de 1.000 pessoas por mês, mais de 30 pessoas por dia. E na pandemia esses números foram maiores, então, de fato, são números que devem nos assustar, porque o suicídio é uma realidade que tem batido a porta de muita gente, bate na porta das pessoas independentemente do credo religioso delas. O ser humano é ser humano em qualquer religião que ele faça parte. Não estamos de maneira nenhuma dizendo que a fé cristã não produza efeitos terapêuticos e nem promova a saúde naqueles que a cultivam. Porém, quando a gente olha para a própria Sagrada Escritura, nós temos um dos apóstolos tirando a própria vida. Foi o caso de Judas. Então, este não é um problema somente de pessoas que não cultivam a fé cristã. Esse é um problema geral. Nós não temos números precisos, mas existem notícias de pessoas que se professam cristãs, pessoas que se professam evangélicas, desistindo de viver. Eu penso, Gustavo, que é muito importante que as pessoas possam entender a partir da Bíblia que a vida tem esperança. Jesus é esperança para essas pessoas, mas quando falamos de Jesus, nós não estamos falando apenas no sentido religioso, porque Jesus nos enxerga de uma maneira integral. Então, Jesus Cristo, quando ele é apresentado na Bíblia, ele é apresentado para suprir nossas carências religiosas, podemos assim dizer, mas ele também é alguém que se preocupa com as nossas questões emocionais. E talvez por essa razão, esse problema, muitas vezes, ele não é detectado no meio religioso, porque as pessoas enxergam o cristianismo somente por este viés, o viés da religião. Na condição de pastor, eu posso dizer que as pessoas devem ser recomendadas a procurarem um profissional, quando for o caso. A oração é importante, a gente vai orar pelas pessoas, a gente vai orientá-las do ponto de vista bíblico,
Com certeza, mas isso não quer dizer que as questões científicas devam ser desprezadas. Um profissional que tenha estudado para ajudar pessoas que sofrem com esse tipo de trauma, eles podem ser recomendados e esses tipos de casos podem ser combatidos também desta maneira. Eu penso, Gustavo, que uma autocrítica, né, uma autocrítica desprovida de qualquer preconceito é muito interessante, né? Não é porque uma pessoa é religiosa que ela necessariamente esteja imune a esse tipo de pressão emocional, né? O cérebro é algo misterioso, é difícil de ser desvendado e também é difícil de ser controlado. Mesmo sendo evangélico, mesmo sendo cristão, esse problema ele pode nos atingir. E se estivermos sendo tomados por algum tipo de sentimento negativo que nos faça olhar para a vida de uma maneira sombria, eu penso que este assunto tem que ser discutido com alguém que esteja devidamente preparado para nos ajudar. É isso, essa foi a nossa conversa com o pastor Hilbert. Nós esperamos que o tema trazido ao Promessa Notícias seja melhor divulgado e compreendido, não só entre nós promessistas, não só entre a igreja, mas debatido também em cada igreja local. Antes de encerrarmos, você sabe, a gente sempre termina o programa com uma notícia que você não pode deixar de saber. Esse é o nosso quadro Ficou Sabendo? No nosso quadro de hoje, você ficou sabendo que promessistas da Convenção Baixo Amazonas participaram de um desfile cívico? A Igreja Adventista da Promessa participou na cidade de Óbidos, na Convenção Baixo Amazonas, de um desfile cívico como parte das comemorações do Dia da Independência do Brasil, do dia 7 de setembro, em que o pelotão da igreja proclamou o nome de Jesus, levou a bandeira da igreja, uma foto do fundador, o pastor João Augusto da Silveira, e banners de 2 ações da comunidade local, do projeto Visão Eclésia e das bases missionárias, pequenos grupos. A participação ocorreu no último dia 6 de setembro. Veja um trecho do momento. A Igreja Adventista da Promessa, uma comunidade cristã fundada em 24 de janeiro de 1932 e em sua linha de ação evangelizadora. Segundo o responsável pela igreja local, o pastor Alípio, a diretoria da Escola Municipal de Ensino Fundamental Inglês de Souza convidou a igreja por entender que ela traz benefícios à comunidade, através do projeto missionário dos pequenos grupos. A notícia completa está no site promessistas.org. Nós estamos encerrando esta edição do Promessa Notícias, mas você já sabe, para mais informações você pode acessar o portal da sua igreja, o promessistas.org. E deve também nos seguir nas redes sociais que estão aparecendo aqui na tela. Não esqueça de curtir o vídeo e assinar o canal. Tchau!